dentro desse texto, dessa mensagem, nós vamos tirar 3 lições nessa manhã. Amém? Então eu vou dar uma introdução, estou aqui explicando já de início, tá bom? Eu vou dar uma introdução e nós vamos aprender 3 lições dentro desse texto, tá bom? Então o título que eu coloquei aqui nessa manhã para essa mensagem é: por que o nosso Salvador é um carpinteiro? Amém? Porque o nosso Salvador é um carpinteiro. E é tão bom, e aqui eu começo a falar, a mensagem, é tão maravilhoso nós estudarmos e nós conhecermos nosso Salvador, Jesus. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se relaciona, seja em oração, seja em jejum, seja lendo a palavra, mais maravilhado nós ficamos, porque conhecer Jesus é conhecer o próprio Deus, é conhecer o sentido da vida, o dono da vida. E eu gosto de uma frase do Billy Graham, um grande evangelista, que já se encontra no Senhor. Ele tem uma frase que diz assim: o maior acontecimento da história não foi o homem pisar na lua, mas Deus pisar na terra. Eu gosto dessa frase porque é uma verdade. O maior fato da história não foi o homem lá na lua, mas foi Deus pisar na terra. Jesus Cristo veio nessa terra, viveu entre nós e entre os homens do passado. E tem uma característica, uma das de milhares, que mais me chama a atenção, que mais me fascina em Jesus, é a sua humildade. Quando você vai estudando e vai conhecendo Jesus, quando você vai se aproximando do Salvador, mais você descobre a sua humildade. E Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 e 8, até o 8, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, se nós fôssemos transportados para 2026 anos atrás, ou um pouco mais, nós encontraríamos um mestre humilde, simples, um Deus que se despiu da sua glória, e a Bíblia diz que ele a si mesmo se deu de nenhuma reputação, e fez a si mesmo servo. Então, se nós, tem até um desenho que eu esqueci o nome que o João vê, o Superbook. Os meninos, eles são transportados num portal e eles voltam lá no tempo bíblico. Então, se nós estivéssemos lá no Superbook e ultrapassemos esse portal, nós íamos encontrar esse Salvador simples, de vestes simples, morando numa casa simples, humilde. E aqui a humildade, irmãos, não está somente, em vestimenta, em coisas materiais. A humildade principal está no coração. Como o próprio Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Então, uma das coisas que mais me fascina é a simplicidade e a humildade de Jesus. E alguns dados aqui interessantes nessa introdução é que, por exemplo, ele nasceu em Belém, na Judéia. E o seu nascimento já demonstrava, já retratava como ele seria durante a sua vida, durante os seus 33 anos, Esse jovem, vamos dizer assim, homem que é Deus,
mas viveu apenas 33 anos e virou o mundo de cabeça para baixo. Com 33 anos, Jesus virou, transformou a história da humanidade, tanto que as datas, né? O calendário humano não é mais o mesmo depois dele. Então os ateus têm que engolir, porque quando eles vão estudar, está lá, 100 anos antes de Cristo, 200 anos depois de Cristo. Então a humanidade, o calendário humano não foi mais o mesmo depois dele. Então o seu nascimento, né, já demonstrava como ele seria. Por exemplo, ele nasceu numa manjedoura, está lá em Lucas 2. José e Maria foi fazer um alistamento a mando de Herodes, e eles estavam subindo para Jerusalém, e no meio do caminho Maria deu à luz, estava para dar à luz, e eles foram para uma hospedaria, mas a Bíblia diz que eles não encontraram um lugar na hospedaria, e o nosso Salvador, o nosso Deus soberano e poderoso, nasceu em uma manjedoura. Quem está assistindo a live, eu acho que, não sei se o Daniel vai conseguir colocar a foto, não tem como colocar aqui, a foto de uma manjedoura. Existiam manjedouras de pedra e também de madeira. Então, para você que não sabe, uma manjedoura é um local onde os animais comiam, onde eles colocavam comida de animais. E o nosso Senhor e Salvador nasceu em um local onde os animais comiam, né? Um local muito simples, sem glamour, sem glória, sem nada. E um outro dado interessante também é que os anjos do Senhor, eles anunciaram o nascimento do Salvador para 2 pastores e para alguns pastores que estavam no campo. E para você que não sabe, a profissão, vamos dizer assim, de pastor, naquela época não era bem vista. Eram para pessoas humildes, pessoas simples, eram pastores. Só que o céu fez questão de anunciar o nascimento de Jesus Cristo para pessoas simples. E ali o anjo apareceu para esses 2 pastores, eu quero ler aqui rapidamente, e eles disseram assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos céus, e apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então essa é a história, né? Um pouquinho da história do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E também Jesus, e a Bíblia cita 1 ou 2 versículos, porque no mesmo capítulo 2 de Lucas, de um versículo para o outro já passa-se 12 anos. Então a Bíblia não fala muito sobre a parte da adolescência de Jesus, mas fala que ele cresceu numa cidade, no vilarejo chamado Nazaré. E interessante que até voltando para cá, a gente passava por algumas cidadezinhas, né? E eu falava com o pessoal no carro, eu fico imaginando Jesus na cidade de Nazaré, parecido com essa vila aqui. Por quê? Porque para vocês que não sabem, né? A cidade não era uma cidade, era uma vila, irmãos, era um vilarejo que não tinha nem 100 casas. Então Jesus passou a sua adolescência, a sua infância, num vilarejo que não tinha 100 casas. Então quando ele ia para Jerusalém, é a mesma coisa como é falado hoje, né? Jesus era do interior, e quando era festa, exemplo da Páscoa, as outras festas, das festas bíblicas do Antigo Testamento, Jesus subia para a cidade grande, que era Jerusalém. Então Jesus,
a sua adolescência passou num vilarejo de menos de 100 casas. E foi lá, nesse vilarejo, que ele aprendeu a profissão com seu pai José, carpintaria. E quando a Bíblia diz sobre carpintaria, não é só coisas voltadas à madeira, amém? Jesus era um artista, vamos dizer assim, um artesão, mexia com tudo, não só madeira, mas esculpia pedra, esculpia todo tipo de arte. E Jesus aprendeu com seu pai essa profissão de carpinteiro. E isso nós vemos em Marcos 6, no versículo 3, que diz assim: de onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E este poder para realizar milagres? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Então esse texto mostra que Jesus, lá no vilarejo de Nazaré, aprendeu a profissão de carpinteiro. E continuando falando da sua simplicidade, da sua humildade, tem um versículo também interessante no capítulo 2, que mostra a humildade de Jesus, embora ele sendo Deus. Olha o que Jesus fez, no versículo 51, diz assim: e desceu com eles e foi para Nazaré, com seus pais, e era-lhes sujeito. Ou seja, Jesus era obediente aos seus pais. Demonstra isso que humildade, simplicidade. Então, no início dessa mensagem, mesmo que eu não preparei nada, eu já quero aqui dizer, amada igreja, para nós, vamos ser humildes, de coração, né? A gente insiste tanto em querer as coisas, não que nós não temos direito, mas para que a correria de querer as coisas de valor desse mundo, irmãos? Sendo que o nosso Salvador era pleno e satisfeito em um vilarejo de 100 casas. Mas ainda a gente quer morar em um condomínio fechado. Mas a gente morre, estraga a nossa vida, trabalhando tanto para conquistar uma mansão, uma casa melhor. Sendo que o nosso Senhor era humilde. Não estou dizendo que você precisa morar em uma casa humilde, não. Eu estou dizendo aqui por Deus que nós precisamos aprender com Jesus no início dessa mensagem. Mora de aluguel? Dá glória a Deus. O seu Senhor nasceu num lugar onde os animais comiam. O seu Salvador morava no vilarejo de 100 casas. E Ele gosta, Ele ama pessoas humildes de coração. E Ele abomina pessoas soberbas. Porque Ele fez questão de anunciar o seu nascimento para pessoas que não eram valorizadas. E nós precisamos, amém? Aprender nesse início de história sobre humildade com o nosso Mestre Jesus, o nosso carpinteiro. Amém? Estou falando sobre por que o nosso Salvador é um carpinteiro. As horas passam rápido. E não só isso, os 3 ensinamentos vão ser rápidos, amém, irmãos? Eu quero aqui rapidamente mostrar também que toda a Escritura, quando você pega a Bíblia, toda a Escritura aponta já para Jesus. Já tipifica, mostra Cristo na palavra. Exemplo aqui, em Gênesis, ele já aparece, em Gênesis 3,15, Jesus já aparece como descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Em Êxodo 25, é o que eu vou pregar aqui. Não que o livro de Êxodo é sobre Jesus como um carpinteiro, é o título que eu quis colocar, que vocês vão aprender aqui rapidamente. Então, Êxodo 25, ele aparece como carpinteiro. Em Levítico, ele é o grande e sumo sacerdote que intercedia entre Deus e o povo. E o livro de Hebreus confirma isso no capítulo 4, verso 14, que diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e retenhamos firmemente a nossa confissão. Em Números, capítulo 21, verso 8, Jesus também aparece na Bíblia como a serpente de bronze que foi levantada no madeiro. E João
capítulo 3, verso 14 e 18, confirma isso. O próprio Jesus confirma essa passagem no Antigo Testamento. Ele mesmo diz assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse texto, no passado, rapidamente, o povo estava sendo picado por serpentes venenosas, e o povo estava morrendo por causa desse veneno. E aí Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze e levantar essa serpente no madeiro. E todo o acampamento, o arraial de Israel, conseguia ver essa serpente de bronze. Então todos aqueles que eram picados por essas serpentes venenosas precisavam olhar para essa serpente de bronze. E aí a Bíblia diz que o veneno da cobra saía ou era extirpado. Então Jesus aqui já estava dizendo, olha, a minha vida será levantado no madeiro, e a todo aquele que em mim colocar esperança terá vida eterna. E em Deuteronômio 18, não vou ler aqui também por causa do tempo, Jesus também aparece como o grande profeta que Moisés profetizou. Moisés disse que num tempo futuro Deus levantaria um profeta semelhante a ele, e que era para o povo ouvir esse novo profeta. E Jesus confirma também isso em João 6,14, que diz assim, vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Não vou falar a Bíblia toda não, tá bom? Em Josué capítulo 5, eu estou mostrando, olha como que a Bíblia já mostra Jesus em todos os livros. Jesus aparece em todos os livros da Bíblia, só que de uma forma de tipificação. E em Josué capítulo 5, Jesus aparece como um grande guerreiro para Josué. Josué capítulo 5 diz assim, e sucedeu que estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se a Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que está pisando é santo. E Apocalipse 19 confirma isso, porque Jesus vem descendo num cavalo branco, e no manto da sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou Senhor dos Exércitos. Em Juízes, ele aparece como um grande juiz que julgará o mundo. Em Ruth, se você ler, Jesus aparece como grande resgatador. Samuel, Reis e Crônicas, ele é o rei que reinará para sempre. Em Jó, ele é o grande redentor que vive. E Jó disse isso no capítulo 19, 25, quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará no fim do pó da terra. Jó já estava dizendo da ressurreição de Cristo há quantos anos atrás? Em Cantares, para você que talvez nunca leu o livro de Cantares, ele é o noivo que vem sobre os montes para buscar a noiva. Cânticos 2:8 diz assim, esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. E em Zacarias 14:4 diz que Jesus Cristo descerá sobre os montes da oliveira. Ou seja, ele vai vir e vai pisar no monte da oliveira, nos montes da oliveira. Em Salmos 22, e aqui eu encerro, ele é o Messias sofredor. Salmo 22, olha o Salmo, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, versículo 1, foi o que Cristo Jesus disse na cruz, quando ele estava pendurado no madeiro. Salmo 22, no versículo 18, diz assim, repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha roupa. Fizeram isso também com Jesus, repartiram as suas vestes, e fizeram das suas vestes sortes, Tudo isso está em Mateus, no capítulo 27. Então veja que Jesus aparece em toda a Bíblia e em todos os livros
da Bíblia. E eu volto aqui em Êxodo 25. Até aqui tranquilo? Entenderam? Vamos a Êxodo 25, 10. Então aqui, amados, em Êxodo 25, 10, Deus, Ele chama Moisés e fala com Moisés: Moisés, eu quero que vocês construam um tabernáculo. E eu não vou aqui falar o que eu escrevi aqui, porque não vai dar tempo. Mas, para vocês entenderem Êxodo 25, desde a libertação do Egito, né? A saída do Egito até Êxodo 25, passaram-se mais ou menos 3 meses. Então o povo de Israel já estava há 3 meses no deserto. E dentro desses 3 meses, Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, para tudo, para a caminhada, que eu quero que vocês construam um tabernáculo, onde eu vou falar com você e darei a minha aliança para você e o meu povo. Ponto. E agora eu quero que vocês entendam o contexto daqui, que é onde eu quero chegar. Pensa comigo na cena desse capítulo 25. Era um bando, vamos dizer assim, e eu falo isso com respeito, né? Era um bando de ex-escravos. Concorda comigo? Então era um povo que estava escravizado há mais de 430 anos. Então, anciões passou a sua vida inteira sendo escravo. Então, com certeza, eram analfabetos. Eu até escrevi ali mais de uma forma carinhosa, mas só para vocês entenderem. Era um bando de animais, mas no sentido de ignorância. E o líder desse povo era um senhor de 80 anos, Moisés. Então, se nós chegássemos lá também, nós íamos ver um bando de ex-escravos, André. E se você chegasse para qualquer pessoa e perguntasse: quem está liderando esse bando de escravos aí? Aí um ia falar com você: aquele senhor ali, barbudo, de cabeça branca. Você, esse cara aí? É esse cara aí que é o líder. Com um cajado esse é o líder. E aí, beleza, como que vocês estão sendo guiados por esse povo? Não, esse homem aí, ele nos tirou do Egito e nós estamos sendo guiados por uma nuvem. Então, um senhor de 80 anos, ele guiava um bando de escravos através de uma nuvem. Então, esse era o retrato de Êxodo 25. Qualquer um de nós ia falar assim: é tudo bando de doido. Ex-escravos e um senhor de 80 anos. E além disso, esse senhor de 80 anos, ele era um ex-assassino. Não sei se você sabia disso também. O líder do povo era um ex-assassino, ele matou um egípcio. Então tudo parece desconfigurado. E aí dentro disso, que nós vamos tirar as 3 lições do tema que eu coloquei. A primeira lição que eu coloquei aqui é que existe um ditado popular muito conhecido, que é assim: pau que nasce torto nunca se endireita, não é verdade? É ou não é verdade? Já ouviram falar sobre isso? Pau que nasce torto nunca se endireita. Mas pau que nasce torto pode carregar a presença de Deus. Posso ouvir um amém? Pau que nasce torto pode carregar a presença de Deus. E eu te mostro por quê. Porque em Êxodo 25, Deus manda Moisés construir uma arca. E essa arca era de uma madeira, João, que Deus poderia ter escolhido qualquer outra madeira, pastorzito. Mas Deus decidiu fazer a arca da aliança com madeira de acácia. E aí o Daniel vai colocar para mim ali, para o pessoal da live, que eu queria muito que colocasse aqui. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, pega a madeira de acácia e eu quero que você faça uma arca, porque eu vou descer sobre essa arca de madeira de acácia e reveste essa arca de ouro por dentro e por fora.
E se você pesquisar e depois olhar na live, você vai ver que tinha tantas outras árvores e madeiras para Deus fazer a Arca da Aliança. Como, por exemplo, o cedro do Líbano. Daniel vai colocar ali também o pessoal da live. Para você que não viu, a árvore cedro do Líbano é uma árvore maravilhosa. E o tronco da árvore do servo do Líbano é um tronco maravilhoso, um tronco grande, um tronco bom de trabalhar. Mas Deus decide trabalhar com a árvore e a madeira de acácia. E a madeira de acácia, irmãos, é uma madeira difícil de ser trabalhada. É uma madeira que é cheia de nó. Existem também espinhos nessa madeira de acácia. Mas Deus decidiu escolher a madeira de acácia. E aí eu faço essa pergunta para vocês, para nós nessa manhã. Como que alguém, vai pegar uma madeira ruim de ser trabalhada, péssima de ser trabalhada, e aí Deus manda pegar essa madeira e falar assim: pega esse pedaço de madeira de acácia e faz um caixote, e além de fazer esse caixote, reveste esse caixote de ouro, coloca ouro por dentro e por fora. Se fosse eu e você, uma madeira ruim, o que a gente ia fazer? Só coloca ouro por fora, não vão economizar. Mas Deus não, eu quero que você reveste esse pedaço ruim de madeira de ouro por dentro e por fora. E a pergunta que eu estou fazendo é: como que um pedaço ruim de madeira vai ser transformado num caixote? Só existe uma resposta: o carpinteiro tem que ser bom. E o nosso carpinteiro é bom. O nosso carpinteiro de Nazaré é bom, irmãos. Ele sabe pegar um pedaço ruim de madeira e transformar num caixote que vai carregar a presença de Deus. Esse pedaço ruim, eu estou dizendo que sou eu e você, meu querido. Deus escolheu você para você carregar a presença de Deus. Nós somos esse pedaço de madeira de acácia, ruim de ser trabalhado, mas Deus escolheu, o carpinteiro nos escolheu. E o nosso carpinteiro é bom. Ele é especialista em madeira de acácia. Talvez você entrou aqui nessa manhã: pastor, eu acho que meu casamento não tem jeito. Tem. O carpinteiro é bom. Tem. Existe um nazareno que sabe mexer na madeira de acácia. Existe um Deus humilde e simples que é carpinteiro, sabe pegar um pedaço ruim de madeira e ainda revestir ele de ouro por dentro e por fora. Deus pegou um homem ex-assassino e fez dele um dos maiores homens e líderes da Bíblia, porque o carpinteiro é bom. E o carpinteiro de Nazaré está aqui nessa manhã. Ele pode mudar você. Ele pode fazer o seu 2026 melhor do que 2025. Ele pode mudar o seu coração. Então eu já começo a dizer a você: deixa o carpinteiro mudar o seu coração de madeira. Deixa o carpinteiro trabalhar nessa madeira ruim que é você, que sou eu, meu irmão. Deixa o carpinteiro revestir essa madeira de ouro. Deixa o carpinteiro derramar a presença de Deus na sua vida. Deixa o carpinteiro trabalhar na sua vida. Deixa o carpinteiro trabalhar no seu casamento. Deixa o carpinteiro trabalhar na sua vida financeira. Deixa o carpinteiro mudar a sua vida por completo, meu amigo. Meu irmão, o nosso carpinteiro é bom. E ele é especialista em madeira de acácia. E o segundo tópico que eu coloquei, os jovens vai até lembrar, que eu falei um pouquinho lá no culto de jovens, que é interessante, que o segundo tópico eu coloquei assim: na mesa do carpinteiro só se assenta quem é esse. Os jovens vão lembrar. Na mesa do carpinteiro só se assenta quem é esse. E aí, Moisés era ex-assassino. O povo de Israel
era um bando de ex-escravos. E Arão, que foi escolhido como sumo sacerdote principal, era um ex-idólatra e um ex-traíra também. Que ele fez um bezerro de ouro. Mas mesmo assim, o carpinteiro escolheu eles. Ah, vocês não entenderam. Agora eu entendo o pastor. Aqui está cheio de ex. É ou não é verdade? E se não tem ex aqui, você precisa se tornar ex, para sentar na mesa do carpinteiro. Porque na mesa do carpinteiro não senta pessoas que praticam coisas erradas, mas senta aqueles que praticaram. Então eu estou dizendo para você que tem lugar na mesa do carpinteiro para você. Pastor, mas o senhor não sabe a minha história. Não tem problema. O carpinteiro escolheu você e está chamando você para sentar na mesa, irmão. Ele é especialista em madeira de acácia, não tem problema. Quem muda não sou eu, quem muda é o carpinteiro. E tem espaço na mesa do carpinteiro para você. Tem espaço na mesa do carpinteiro para mim, que sou esse também. Sou esse. E tem um texto aqui legal de Marcos 14, que Jesus entrou numa casa de um homem que chamava Simão. E aí o nome já, no texto já fala que Simão era ex-leproso. Então Jesus já chegou na casa de um ex. Um ex-leproso. Jesus entrou na casa de um ex-leproso. Aí quem que estava na mesa? Estava Simão, estava Marta, estava Maria e estava Lázaro, o defunto. Olha a mesa do carpinteiro. Então Simão, um ex-leproso. Lázaro, um ex-defunto. Marta e Maria, duas ex-desesperadas. Porque quando Jesus chegou, meu Deus, foi uma farra que elas ficaram, mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Ela, calma Marta, eu sou a ressurreição e a vida, esquenta a cabeça não. Sou o carpinteiro, eu sei trabalhar na madeira de acácia, eu sei ressuscitar madeira ruim. Então olha a mesa do carpinteiro. Então essa é a mesa do carpinteiro. Só se assenta quem é esse. E para você se tornar esse, você precisa receber o carpinteiro como seu único e suficiente Salvador. Não tem como se assentar na mesa sendo o que você é. Você tem que ser esse. E existe lugar na mesa do carpinteiro. Amados, isso só pode ser graça. E tem muita gente que está confundindo a graça de Deus como algo libertino, que pode pecar, não. Graça é um favor imerecido. É nós olharmos para nós e dizermos assim, poxa, o que esse carpinteiro viu em mim? Não é verdade? O que Deus viu em você? Qual é o lucro que o carpinteiro, se fosse olhar, se fosse um matemático, um cara que mexe com finanças, qual é o lucro que você daria para Deus? Nada. Eu tenho aqui ex-drogados, ex-adúlteros. Posso ter aqui também ex-assassino. Pastor, tenho. Se você não matou fisicamente, você já matou alguém no seu coração. Porque aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Então tem ex-assassino aqui. Pastor, mas eu nunca traí minha esposa. Mas se você já desejou uma mulher no seu coração, você já adulterou. Se arrependeu? Então você é um ex-adúltero. Isso é graça. O que Deus viu em mim? O que o carpinteiro viu em mim para me fazer um pastor? Eu não sei. Mas eu sei que Ele me escolheu. E Ele escolheu você. Jesus Cristo de Nazaré escolheu você. Então eu quero que você saia daqui nessa manhã sabendo que o carpinteiro escolheu você. Se outras pessoas da sua família, do seu trabalho não querem nada com você, Jesus tem algo para você. Jesus tem um plano para você. O carpinteiro tem um plano para você. E Ele quer transformar você, um pedaço ruim de madeira, difícil de ser trabalhado, em um caixote lindo. E revestir você de ouro, que é a presença dEle, que vai mudar toda a sua história.
Então tem espaço na mesa do carpinteiro, e o nosso carpinteiro é bom. Ele é bom. E eu finalizo. Terceiro e último. A presença é maior do que a promessa. Por que eu disse isso? Porque quando Deus envia Moisés para libertar o povo, Deus falou de uma promessa. Falou: vou tirar vocês do Egito para colocar vocês em Canaã. E o povo saiu do Egito com a promessa: Canaã, 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 ai Canaã, terra que manda leite e mel. Ai meu Deus, eu quero Canaã, cadê Canaã? Aí Deus: para, quero mostrar a vocês algo maior. A minha presença. Quero mostrar a você que a minha presença é maior do que a promessa. Então Moisés, para o povo, a nuvem já parou, constrói um tabernáculo. Eu quero mostrar para esse povo que a promessa não é maior que a presença de Deus, irmão. Então eu não sei o que você colocou no projeto de vida. Meu filho, se você não priorizou Jesus, pega o papel aqui, faz de novo. Reescreve. Nada vai adiantar. Nenhum bem material, nenhuma conquista dessa terra se equipara à presença de Deus em nossas vidas. Então, que seu 2026, que o nosso 2026 seja repleto da presença de Deus. O resto, meu irmão, deixa Jesus cuidar. Planeja, faça, mas que Deus seja o centro das suas escolhas. Que o carpinteiro seja o Senhor da sua vida. Não é só em 2026, 2027, até Jesus voltar, irmãos. Porque se necessário for, Deus fará conosco como Ele fez com o povo. Deus nos para. Deus pode parar a sua vida e mostrar a você que a presença dEle é maior do que os bens materiais, é maior do que qualquer coisa. Então, se necessário for, Deus nos para nos mostrar que a presença dEle é maior que a promessa. O carpinteiro está aqui nessa manhã. Vamos orar? Jesus Cristo está aqui. Vem cá, João, canta o carpinteiro para a gente aqui. Pessoal do louvor. Vamos orar porque o nosso carpinteiro é bom. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Porque o Senhor está aqui. E eu quero te glorificar, meu Deus. Porque o Senhor nos escolheu. Se olhássemos para nós, nada e nem ninguém iria nos escolher. Mas o Senhor nos escolheu. Eu não sei o que o Senhor viu em nós, Pai, mas eu sei que o Senhor nos escolheu. Eu sei que muitos aqui são desprezados por muitas pessoas, mas não é desprezado para o Senhor. Não é desprezado pelo carpinteiro de Nazaré. Eu quero glorificar o seu nome porque o Senhor nos escolheu. E o Senhor tem um plano para nós nessa terra. Eu quero te louvar porque o Senhor, além de nos escolher, além de nos transformar, o Senhor nos revestiu de ouro, Deus. O Senhor nos revestiu do teu Espírito, da tua presença. Eu quero te glorificar, meu Deus, porque olha quem eu era no passado e agora quem eu sou no presente. E eu sei quem eu serei no futuro. E eu sei que tem pedaços de madeira aqui quebrados. E o Senhor é poderoso para transformar em uma arca linda e maravilhosa. Eu sei que o Senhor é poderoso para pegar aqui pedaços de madeira e transformar em homens e mulheres de Deus que vão carregar a sua presença nessa terra. Eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é carpinteiro, eu sei que o Senhor sabe mexer com madeira de acácia. Eu sei porque o Senhor transformou minha vida. E eu sei que o Senhor é poderoso para transformar vidas aqui nessa manhã. O carpinteiro está aqui nessa manhã. Glorifica o nome dele, amados. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Deixe o Espírito Santo invadir o seu coração. Se der vontade de orar em línguas, ora.
Dê vontade de chorar, chora. Dê vontade de pular, você pula, meu amado. Mas o carpinteiro de Nazaré está aqui nessa manhã. E Ele é poderoso para mudar situações, irmãos. Aleluia. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Aleluia. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Como eu amo Seu nome.